Oi. Boa noite, irmãos. Todo mundo me ouvindo bem? Aí atrás? Pastor Deusimar nos comunicou hoje pela manhã que ele estaria ausente devido à defesa, eu acredito, do TCC, alguma coisa assim, né? E me pediu para usar o púlpito esta noite. Ele já terminou a temática que ele vinha apresentando à igreja, e eu vou começar uma temática, e quando tiver outras oportunidades a gente vai continuar. Então é possível que demore um tempo para eu continuar ou não. Vai depender aí do cronograma, tá certo? Enquanto os irmãos estavam fazendo seus pedidos hoje à noite, eu estava sentado ali me lembrando da escola dominical da igreja que eu servi lá em Nevada. O professor, ele tinha uma dinâmica muito interessante. Os alunos chegavam na sala de aula, e a sala de aula lá, a primeira coisa que eu achava interessante é que não era esse modelo tradicional que a gente tem. Lá o modelo são mesas, em todas as salas, né? E as pessoas ficam ao redor da mesa. Então fica assim uma questão muito, muito próxima, muito pessoal, né? Quebrou essa questão tradicional de sentar, o professor está em pé aqui à frente, todo mundo sentado como numa sala de aula. Então isso é muito bacana, eu gostava muito. Mas o que mais me chamava atenção lá, que esse professor fazia, e nos primeiros meses eu tinha por obrigação conhecer como a igreja trabalhava. E na escola dominical, Tiago, lá, uma coisa que me chamava atenção é que o professor, ele cortava o quadro com o pincel dele em duas partes. Em um lado ele escrevia em inglês a palavra praise, quer dizer louvor, graça, ação de graça, né? E do outro lado ele escrevia a palavra request, pedidos. Então todos os alunos começavam dando glória a Deus ou agradecendo a Deus por alguma coisa. Ninguém ia para os pedidos, né? Todo mundo tinha um praise, tinha um agradecimento. E depois, quando ia terminar a aula, então começava-se os pedidos. E o mais interessante é que eu tive que acompanhar por um mês lá, e eu pude perceber, Samuel, que alguns dos pedidos que eram colocados, que ficavam lá registrados, e depois passavam para o culto de oração, irmão Assis, tinha uma lista de pedidos toda quarta, irmãos, e aumentava, toda quarta aumentava. E aí se dizia durante a semana, ou na sala de aula, quando Deus respondia aquela determinada oração. E eu então comecei a pensar desde esse dia sobre a oração, sobre o propósito da oração, e esse é o nosso tema. Hoje à noite, a primeira parte, eu espero ter outras oportunidades no futuro para trazer o restante para os irmãos. Qual é o propósito da oração? Por que nós oramos? Para que nós oramos? Em 2005, no mês de agosto, duas revistas americanas, a Newsweek e a BeliefNet, fizeram uma pergunta para 1.004 norte-americanos sobre o que eles acreditavam e como eles praticavam a fé. Dentro desse questionário havia, Paulinho, uma pergunta que era assim: qual é o propósito da oração? Quando você ora, o que você traz na sua mente, no seu coração? O que é que você espera da oração? As respostas foram as seguintes em porcentagem: 27% dos entrevistados disseram que eles oram porque eles buscam a orientação de Deus para a vida deles. 27%. 23% disseram que eles oram simplesmente para agradecer a Deus. 23%. 19% dos entrevistados, irmã Luizete, disseram que eles oram porque eles sentem que orando estão mais próximos de Deus, ou do divino, né? Algumas pessoas usaram essa expressão. 13%, Laire, e é a sua cara isso aqui,
disseram que oram com a intenção de ajudar as pessoas. A intercessão chamada, né? 9% apenas, irmãos, disseram que oram para melhorar de vida. Não apenas financeiramente, mas caráter e etc. 4% disseram outras coisas que não foi registrado e 5% disseram que não sabem por que oram. Então a minha pergunta que vai nortear nossos 30 minutos, João Paulo, me ajuda aí, tá? Eu não posso passar de 30 minutos, porque nós queremos depois fazer um outro momento de oração com a igreja. Qual é o propósito da oração? Por que eu oro? Será que é a força do hábito? Ou simplesmente por obrigação, porque eu sou cristão e como cristão eu devo orar? Será que quando eu oro, minha única intenção é orar para que eu possa obter alguma coisa de Deus? Eu quero dizer para os irmãos que esse estudo mexeu muito com a minha estrutura como pastor e como crente. Porque muitas vezes essa tem sido a maneira como eu tenho me aproximado de Deus. Eu chego diante de Deus com uma lista de pedidos. Na verdade, no meu caderno de oração, nos meus devocionais, eu tenho 2 listas de agradecimento e de pedido. A de pedido é sempre maior do que a de agradecimento. Então eu comecei a estudar e comecei a ler vários livros. E em um dos livros que eu li, um filósofo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard, ele diz: nós não oramos para mudarmos Deus ou para mexermos com Deus. Na verdade, quando oramos, as primeiras pessoas que são mudadas somos nós. Quando eu estou orando, o propósito não é mudar Deus, porque de acordo com Tiago, não há sombra e nem variação de mudanças nele. Deus não muda, Deus é imutável, diz Malaquias. O Senhor é imutável. E aqui nós vamos depois trabalhar a questão de propósito, porque nós estamos falando de propósito de oração quando o assunto é Deus e o seu propósito com a oração. Hoje à noite eu quero então trabalhar 3 propósitos sobre a oração. 3 propósitos que eu quero compartilhar com os irmãos. E nós vamos para o primeiro versículo da Bíblia que menciona a oração. Está no livro de Gênesis, e os irmãos vão ter aqui atrás. Gênesis capítulo 4, versículo 26. Eu quero que vocês prestem bastante atenção a esse versículo, porque é aqui que começa esse ministério tão lindo que o Senhor nos deu, que é o ministério da oração. Diz assim: também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. A palavra invocar vem de uma palavra hebraica, kara, que significa oficialmente proclamar. Ou seja, se eu pudesse traduzir esse versículo na versão bem popular para nós, eu traduziria assim: a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos, e nessa época começou-se a proclamar oficialmente o nome do Senhor. Porque até então, os irmãos sabem que a revelação de Deus, ela é uma revelação progressiva. Nós estudamos isso na escola bíblica dominical. O Salmo 19, que o Senhor se revelou pela natureza. Foi a primeira revelação de Deus. Depois da revelação da natureza, a gente vai ver isso em Romanos capítulo 2, o Senhor se revela na consciência do homem. O grande teólogo João Calvino dizia que existe uma semente de divinatis em cada ser humano. Um grande outro escritor, Don Richardson, escreveu um livro sobre o fator Melquisedeque, onde ele faz uma pesquisa antropológica e descobre que em cada povo da terra existe um conceito de divindade. Então nós começamos aqui no livro de Gênesis a delimitar essa divindade. Ou seja, os filhos de Adão, porque aqui são os filhos de Adão, começam a clamar
começam a chamar, começam a proclamar. E aqui, irmãos, vai o nosso primeiro ponto para esta noite. A oração, ela é um ato de adoração. Isso muda completamente a estrutura que nós às vezes apresentamos a Deus. Se o meu filho se aproximar de mim, Tiago, só pedindo coisas, eu vou ficar muito desapontado. É importante que o meu filho chegue reconhecendo quem eu sou. Por isso que na oração eu preciso entender que eu estou adorando ao Senhor. Mas se você chega na igreja no domingo, ou na quarta, ou na sua casa e começa adorando, dizendo: Senhor, eu quero colocar aqui diante de Ti os meus pedidos, eu tenho esse. É por isso que nós começamos com música. Eu não sei se o João Paulo percebeu nesse texto de Gênesis, um pouquinho antes, é mencionado pela primeira vez a música, né? Os homens que construíram, o irmão Assis lá, os instrumentos de harpa e começaram a louvar a Deus, o que me diz que as primeiras adorações a Deus eram exatamente como salmos, acompanhado por instrumentos de cordas. Então a primeira coisa que eu preciso entender é que o propósito da oração não é apenas apresentar, irmã Luizete, uma lista de coisas diante de Deus. Quando eu venho à quarta-feira para a igreja, ou quando eu me encontro com o PG na segunda-feira, ou do small group como ontem. Ontem foi muito interessante, eu quero compartilhar com os irmãos. Ontem nós recebemos uma irmã da Igreja Batista na Carolina do Sul, missionária à África, pregadora. E um dos participantes pediu oração pela colega dele lá, que ela estava se envolvendo com magia, com bruxarias. Imediatamente a palestrante pediu permissão para orar. Imediatamente. Eu disse: vai em frente. E ela orou, pedindo libertação por a vida daquela jovem. Laire às vezes me diz que nós cometemos um grande erro, e é verdade. As pessoas chegam para nós e dizem: Raquel, você pode orar pela minha vida? Aí a Raquel diz: tá bom, eu vou anotar aqui no meu caderninho, quando eu chegar em casa eu oro. Nós deveríamos parar o que nós estamos fazendo e orar por aquela pessoa. Porque quando nós começamos a fazer isso, nós estamos invocando o nome de Deus. Nós estamos fazendo de forma oficial que Deus está ali, naquele relacionamento. Então, a oração, irmãos, ela é um ato, eu vou repetir, é um ato radical de adoração. Quando eu estou orando, eu estou adorando. Algum tempo eu ouvi um pregador norte-americano chamado Bob Dick, ele dizia que até a pregação é a adoração do pregador. Por isso que o pregador tem que ter o cuidado para não subir no púlpito e trazer qualquer coisa, porque é o meu serviço, é o meu culto a Deus como pregador. Então a primeira coisa que eu quero que você anote aí, qual é a implicação disso para mim? É que quando eu oro, eu estou adorando ao Senhor, eu estou proclamando o Senhor. Eu trabalhei numa escola por muitos anos, de 2009 até 2017. E a diretora, que infelizmente morreu de Covid há um mês atrás, ela chegou para mim no ato da minha contratação e disse: você é pastor, não é? Aí eu disse: sou. Ela disse: eu quero que você encha essa escola de Deus. Eu disse: a senhora contratou o homem certo. E por vários anos ali naquela escola, irmãos, para a glória de Deus, não para a minha, eu pude levar o evangelho àquelas crianças e adolescentes. Eu não me lembro de quantas vezes levei até um coral do Canadá com 22 vozes, levei um músico americano, fiz vários trabalhos, fiz pregações, tinha a acolhida dos alunos toda terça-feira e nós fazíamos adoração a Deus, eu pregava. Até alguns pais depois procuraram a diretora e disseram: olha, o meu filho é dessa religião, o meu filho é dessa religião. A diretora disse: aqui nós não temos religião, aqui nós temos Deus. E isso é prova de que quando nós oramos, nós estamos adorando o Senhor. O segundo propósito da oração não é apenas de adorar ao Senhor,
Mas o segundo propósito da oração é de desenvolver um relacionamento com Deus. E para isso nós vamos para o livro de Isaías. Eu quero que os irmãos prestem bastante atenção. Isaías capítulo 64, de 6 a 9. Alguns versículos para que os irmãos possam entender aqui. Eu quero que vocês prestem atenção como vai mudando a linguagem do versículo. Isso me chamou a atenção. Olha a importância da oração, Vânia. Ela vai mudando até o versículo. Olha só, começa dizendo: somos como impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo, murchamos como folhas, e como vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Esse é o quadro que nós somos diante de Deus antes de começar a desenvolver um relacionamento com Ele. Olha o próximo versículo: não há ninguém que clame pelo teu nome, que se anime a apegar-se a ti, pois escondeste de nós o teu rosto e nos deixastes perecer por causa das nossas iniquidades. Por isso que a Bíblia diz que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Mas olha o próximo versículo: contudo, Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro, tu és o oleiro, todos nós somos obras da tua mão. E o próximo versículo: não te ires demais, ó Senhor, não te lembres constantemente das nossas maldades, olha para nós, somos o teu povo. O versículo começa dizendo que você é trapo de imundícia. O versículo melhor começa dizendo que você, diante de Deus, estava completamente perdido. Mas quando você começou a entender quem é este Deus, né? E aí o Salmo 145 diz isso nos versículos 18 e 19. Olha que versículo, irmãos. Por que eu preciso orar? Porque a oração, além de ser uma expressão da minha adoração a Deus, ela também vai desenvolver o meu relacionamento com esse Deus. Nós usamos muito esse termo, é uma conversa, é um diálogo, é comunicação, e está tudo bem esses termos, tudo ok. Mas eu acredito que a gente tem que ter o cuidado para não tratar Deus como nós tratamos os nossos cônjuges. Porque às vezes você pode passar o dia todo só dizer oi para o seu cônjuge, e você ama ele, não ama? Então a questão aqui é muito mais profunda, porque olha o Salmo 145, o Senhor está perto de todos, que o quê? Qual foi o versículo lá de Gênesis? Começou-se a invocar o nome do Senhor. Quando eu começo a orar, isso faz toda a diferença para mim. O Senhor está perto de mim. É o que o Salmo está dizendo. O Senhor está perto de todos os que o invocam. De todos os que o invocam com quê? Com sinceridade. Olha o próximo versículo. Agora você sabe por que às vezes sua oração não é respondida? Quantos de vocês já oraram e as orações não foram respondidas? Levanta a mão aí, eu quero saber. Pode levantar, está sendo filmado só eu agora, né? Quantos de vocês oraram e as suas orações foram respondidas? Olha só, você nunca parou para se perguntar por que uma oração é respondida e outra não? Muitas vezes, nossas orações não são respondidas porque nós, e aqui eu gosto sempre de dizer isso, a obediência, João Paulo, acelera o processo, mas a desobediência retarda o processo. Não é que Deus não vai ouvir a tua oração, é que muitas vezes Deus vai retardar a tua oração, até que você entenda que Ele realiza os desejos daqueles que o temem e ouve-os gritar por socorro e os salva. A minha versão diz: Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e o salvará. Ou seja, a oração não apenas é um ato de adoração, mas quando eu oro, eu estou desenvolvendo o meu relacionamento com Deus. Tony Evans é pastor da Igreja Batista em Dallas, no Texas, e é um dos pregadores americanos que eu mais admiro, mais de 50 livros escritos.
E ele diz que tem crentes que, sabe quando é que os crentes começam a orar? Às vezes no dia, quando o carro dá prego no caminho do trabalho. Oh Deus, visita o teu filho agora, né? Né, Clédson? Começa a orar quando depois de ter passado o dia todo, alguns até aproveitam o culto de oração para orar, porque não conseguem orar. Não conseguem. Irmãos, oração é um estilo de vida. É um estilo de vida. Se você não desenvolver um estilo de vida, você não está desenvolvendo um relacionamento com Deus. Domingo eu estive pregando em General Sampaio. Eu fui pregar numa igreja a convite de um amigo pastor. Eu fui de tarde, muito cedo, sol quente na estrada, mesmo carro com ar-condicionado, interior brabo, viu, irmão Assis? 1h30, quase 2 horas. Chegamos lá, tomamos um café e já fomos para o santuário, mesmo na entrada da cidade. Um santuário grande. Eu até pensei, esse santuário é muito grande, será que vai ter pessoas? E a igreja passou recentemente por um racha. Mas eu vim orando durante 2 semanas, Samuel, por aquela viagem, acreditando que Deus ia fazer algo naquela viagem. E aí começamos o culto, muitas pessoas apareceram para surpresa minha, eu cantei, tem um rapaz também que foi da igreja de Fortaleza, cantou, e eu depois preguei. E fizemos um apelo e uma pessoa aceitou a Jesus Cristo naquela tarde e noite, né? Que o culto começou bem cedo. Mas o relacionamento com Deus vai determinar os frutos desse relacionamento. Eu não posso, eu disse isso lá, eu li o versículo de 2 Crônicas, quando o Espírito de Deus incomoda o profeta Azarias e chega para o rei Asa e diz: enquanto vocês estiverem com Deus, Deus vai estar com vocês. Já se fez essa pergunta? Será que o meu pedido não tem sido postergado ou adiado ou negado, porque talvez eu esteja mais interessado no meu pedido do que em desenvolver um relacionamento com Deus? Eu assemelho isso, eu comparo isso a alguém que começa a namorar, né? Quando a gente começa a namorar, muito jovem, né, a gente só quer estar beijando, né? E abraçando, né? É o fogo da juventude, né? Quando na verdade muitas vezes algumas pessoas querem conversar, querem conhecer você. Às vezes na vida espiritual é assim, a gente está se empolgando com a igreja para um lado, para o outro, né? Mas está se esquecendo do principal. Porque, irmãos, viver uma vida cristã aparente é muito fácil, né? Eu pego a minha Bíblia, venho para a igreja todo domingo, toda quarta, participo dos cultos da EBD, está tudo maravilha. Mas se a minha vida devocional com Deus e a minha vida com Ele direto, diária, essa é a segunda razão. E para concluir, o terceiro propósito, a oração, ela é uma expressão de adoração. A oração é uma expressão de relacionamento. E em último lugar, para nós orarmos mais, João Paulo, a oração é uma expressão de entrega. De entrega. Nós oramos, irmãos, porque nós sabemos que existe alguém maior do que nós, não é? Amém? Nós oramos porque cremos que existe alguém mais sábio do que nós, amém? Nós oramos porque entendemos que existe alguém mais forte do que nós. Nós oramos porque entendemos que existe alguém melhor do que nós. Nós oramos porque entendemos que existe alguém que pode fazer a coisa acontecer mais rápido do que nós. O milagre de Jesus, lá no Caná da Galileia, não se engane. O grande milagre de Jesus não foi transformar água em vinho, porque se você tiver água e os elementos corretos e colocar os elementos dentro da água, com o tempo a água se transforma em vinho. Sabiam disso? O maior milagre em Caná da Galileia foi o tempo. Aquilo que levaria anos, meses ou semanas, Jesus fez em fração de segundos, porque Ele é maior do que nós, aleluia. Essa é a grande diferença. E para concluir,
essa reflexão esta noite. Nós vamos para o Salmo de número e terminar com ele, 139, 1 a 24, enquanto João Paulo, já pode até vir para cá, João Paulo, preparar aquela música, para preparar os corações, né? E no Salmo de número 139, está aí? Nós vamos ler esse Salmo, eu quero que vocês prestem, não leiam apressadamente, tá? Eu vou ler, eu quero que vocês fiquem mastigando aí. Vamos lá, Raquel, está pronta? Senhor, o que é que diz o texto? Tu me sondas e me conheces. Não há nada que você vai surpreender a Deus. Vamos para o próximo. O Senhor sabes quando me sento e sabes quando me levanto. De longe, olha aí para você que acha que a sua oração vai pegar Deus de surpresa. De longe, o que é que diz o texto? Percebes os meus pensamentos. Vamos para frente. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Viu, Fernando? Fernando está lá trabalhando, Deus está contigo lá. Fernando está descansando, Deus está com o Fernando descansando. Eu estava dando uma palestra numa igreja e dizendo que o líder, o pastor, tem que descansar, né? Aí um irmãozinho lá se levantou e disse: pastor, mas o diabo não tira férias. Eu disse: mas o diabo não é meu modelo é Deus. No 7º dia ele descansou. Você está entendendo? Até o seu descanso é motivo para você louvar ao Senhor, não é? Aí ele diz: todos os meus caminhos são o quê, irmãos? Bem conhecido. Observe o advérbio bem. Deus não apenas conhece o nosso caminho, mas Ele conhece muito bem. Agora eu pergunto para você, vamos parar aqui nesse texto. Eu pergunto para você, será que Deus está mesmo só esperando pedidos nossos? Quando Ele já sabe tudo, irmã Glaís. Quando o Senhor sabe tudo sobre nós, o nosso assentar. Irmãos, nós vamos continuar no outro momento essa reflexão sobre o propósito da oração, mas eu quero que você entenda essa noite que pelo menos 3 propósitos nós vamos orar daqui a pouco novamente. E eu queria que você, na sua oração, como você desejar fazer, silenciosamente, levantando a voz, eu não sei, mas que você entenda que a sua oração é uma expressão de louvor a Deus, de adoração. Que você, ao orar, você está dizendo: Deus, eu quero mais de Ti, eu quero conhecer-Te melhor. E por último, Senhor, eu me rendo aos Teus pés, eu me entrego completamente a Ti. Vamos ouvir uma canção. Ensina-me a orar, ó Jesus bendito. Eu quero Te escutar e aprender, pois quando cai a tarde e a noite desce, o meu peito desconhece o que fazer. Na minha solidão mora uma lembrança, saudade de um lugar que eu nunca vi. Quintal e correnteza, café, bolo na mesa e um povo amigo em volta. Um bem te vi. Ensina-me a orar, ensina-me a pedir, ensina-me
aprender. Ensina-me a orar, ensina-me a bater na porta do teu lar até eu receber. Ensina-me a orar, a te escutar, te conhecer. Ensina-me a orar como sem vontade. Minha alma já não sabe o que quer. Às vezes, gente perto, ou dias de deserto, fechando-se em si mesma, tão sem fé. Ensina-me a orar, ensina-me a pedir, ensina-me a rogar e a nunca desistir. Ensina-me, eu quero tanto aprender. Ensina-me a orar, ensina-me a bater na porta do teu lar até eu receber. Ensina-me a orar, a te escutar, te conhecer, a te escutar, te conhecer. Que lindo, né? Ensina-me a te escutar. Mas olha a última palavra. Ensina-me a quê? A te conhecer. Eu quero que os irmãos façam algo voluntariamente, nada forçado. Aí onde você está, você vai... Lembra da minha sala de EBD lá em Nevada? A gente começava pedindo, louvando e terminava pedindo. Aqui nós fizemos o contrário, né? Nós começamos pedindo. Onde você estiver, levante-se e agradeça a Deus por alguma coisa que o Senhor tem feito em tua vida. Quem vai ser o primeiro? Aí mesmo onde você estiver. Antes do Paulinho trazer uma música aí pra gente, agradecer a Deus, e eu vou já convidar vocês para ficarem em pé um pouquinho. Mais alguém? Não, né? Eu quero agradecer a Deus, né? Quando eu estava estudando no Seminário Batista, o Senhor, durante os 4 anos que eu estava lá em Belém, me ensinou a depender dele nos 4 anos de cada coisa. Mas a maior dificuldade que eu sempre tinha era depender do Senhor financeiramente. Eu ficava cobrando a Deus: Senhor, eu não tenho dinheiro para pagar. Vindo de uma família pobre, eu não tinha particular, né? A faculdade teológica, eu não tinha como, seminário, não tinha como pagar, irmãos. Mas, irmãos, é interessante que no mesmo meu ano entrou lá um rapaz de São Luís que não terminou o curso. E a mãe dele era a mais rica da cidade de São Luís, trabalhava com confecção. E aí, quando eu vejo as minhas fotos hoje da minha formatura, vocês vão conhecer o Eurípides amanhã, colega de quarto, formou comigo. Quando eu vejo as nossas fotos de formatura e quando eu olho para trás e vejo o que o Senhor fez, o Senhor me sustentou os 4 anos, irmãos. E aí, só para ver a fidelidade do Senhor, eu estava em Nevada recebendo salário, venho para o Brasil, a igreja não me manda mais salário.
Eu já estou entrando para 1 ano e meio aqui e nunca me faltou nada para a glória de Deus. O Senhor tem cuidado de tudo. A minha esposa, ela diz: amor, eu fico impressionado ao ver Deus cuidando dessa área em tua vida. Eu tenho tido experiências, irmãos, fantásticas, né? Eu estou trabalhando, escrevendo meu material, vendendo, quando eu vou dar minhas palestras. Mas Deus tem dito para mim: eu sou a sua fonte. Eu sou a sua fonte, eu vou te sustentar. Por sinal, em uma das últimas passagens da Bíblia que eu leio, estava no livro de Isaías: quando os seus cabelos estiverem brancos, olha aí, eu ainda te sustentarei. Vamos agradecer a Deus? Vamos ficar em pé? Cantar, agradecer a Deus. Eu quero que você cante agora de todo o coração, né? Que diz a letra, né? Tem aí essa música? Essa é antiga, mas é bonita, hein? Agradecer a Deus de todo o coração. Agradecer a Deus. Por quê? Por esta comunhão. Agradecer porque nos deu a paz real e nos livrou do mal e nos fez viver. Eu quero ouvir agora as vozes femininas, vamos lá. Os homens agora, vamos lá? Vamos lá, homens. Agradecer porque nos deu a paz real e nos livrou do mal. E nos fez o quê? E nos fez viver. Todos agora. Agradecer porque, obrigado, Senhor, nos deu a paz real e nos livrou do mal e nos fez viver. Aleluia, Senhor, nós te adoramos esta noite. Pai, nós te glorificamos por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor representa para cada um de nós. Tu és o Deus que nos alcançou, como disse o irmão Fernando, quando não havia nada de bom em nós. O Senhor estendeu as suas mãos e nos colocou, como diz o salmista, numa rocha que é mais alta do que nós. Nós te agradecemos, Senhor, esta noite, te louvamos, porque nos deste uma família, Senhor, aqui em Aldeota. Obrigado, Senhor, por todos os irmãos, membros, congregados, visitantes, aqueles que têm chegado aqui, Senhor, e fazem parte de nossa família, da nossa amizade, do nosso convívio. Deus, nós te louvamos por esses irmãos e por essas irmãs. Nós te agradecemos pelo irmão Paulinho, Senhor, na música, pelos professores da EBD, pelo nosso pastor Deusimar e a sua esposa, pela nossa diretoria,
por aqueles que ensinam as nossas crianças, aqueles, ó Deus, que estão trabalhando nesta obra. Obrigado pelos pequenos grupos, pelos jovens, obrigado pelas crianças, adolescentes, pelas salas online e as salas presenciais. Nós te agradecemos e já contemplamos as tuas misericórdias nesse fim de semana. Na verdade, já pedimos que amanhã o teu Espírito prepare este lugar e prepare o coração de cada um de nós, principalmente dos que estarão aqui conosco, para ouvir o pastor Eurípides Costa, que ele possa trazer uma mensagem de transformação para as nossas vidas. Queremos te agradecer pela equipe de multimídia, ao irmão Maurício, Rebeca, Raquel, a todos aqueles que estão envolvidos na proclamação e propagação do teu reino pelas mídias sociais. Deus, te agradecemos pela banda, Tiago, por todos os meninos que tocam, por aqueles que zelam pela igreja, pelos nossos tesoureiros, secretários. Esta igreja é do Senhor, o Senhor é o dono desse lugar. Continua abençoando esta casa, assim como Salomão orou, Senhor, que os teus olhos continuem nesse lugar. Eu peço que continue nesse lugar. Obrigado pela vida do Samuel, da Carol, que tem chegado à nossa igreja do Rio de Janeiro. Continua abençoando esse casal, os demais que têm estado conosco, fazendo desse lugar um lugar maravilhoso, com a amizade e a irmandade. Deus, peço pelo culto de jovens também, no sábado, pelo bazar pela manhã, peço pela escola dominical, o culto da manhã, o culto da noite. Deus, precisamos de Ti nesse fim de semana. Nos ajuda, esteja conosco. Afinal de contas, Tu és a razão de nós estarmos nesse lugar. Muito obrigado, Senhor, e é no nome de Jesus que nós já agradecemos. A igreja diz: amém.